Ontem, Ciro Gomes esteve no programa Pânico da Jovem Pan. E como tudo aquilo que passa pela Jovem Pan hoje vem embalada, com essa aura de bizarrice e de ideologia da extrema-direita, é óbvio que essa entrevista acabou pendendo para alguns pontos bem problemáticos ali e que passaram a ser usados pela própria base bolsonarista. Então eu quero falar sobre isso hoje aqui, analisar um pouquinho alguns aspectos dessa entrevista, alguns pontos que se sobressaíram para mim nessa entrevista com o Ciro Gomes na Jovem Pan. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário, deixando uma boa tarde, se inscreva no canal, ativando o sininho para ser notificado de vídeos novos, isso é muito importante, e também confira meu lançamento, Como Vencer no Debate Tendo Razão, um livro que já está nas livrarias e que no dia 13 agora de setembro, em Curitiba, haverá um lançamento às 19 horas na Livraria Curitiba do Parque Shopping Barigui e depois no dia 19 em São Paulo, na Livraria Cultura da Paulista, também às 19 horas. Então a gente se vê por aí e caso você se interesse, vou deixar um link também aqui na descrição desse vídeo para que você se registre, deixe o nome na lista de espera para uma oficina literária no Brasil nessas próximas semanas, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Então confira. Bem, como eu falei, ontem Ciro Gomes esteve no Jovem Pan, no programa Pânico, e ali ele foi sabatinado pela equipe do Pânico, e as perguntas foram para muitas direções, se focaram essencialmente em economia, que é o ponto no qual o Ciro se destaca. Para variar, ele é muito bem articulado, então ele consegue expressar bem suas ideias, consegue, defender bem seus pontos. Ciro talvez seja um dos maiores oradores dentre os atuais candidatos, eu acho que é alguém que fala super bem, defende bem seus pontos, é muito incisivo, então nesse sentido tem pouca coisa para repreender o Ciro, ou para questionar a capacidade dele de se comunicar e expressar suas ideias. Embora, como eu sempre digo aqui, há um elemento ali que o afaste talvez do povão, da pessoa mais simples, que teria dificuldade para compreender os números que ele joga, o que ele diz, as questões de impostos, questões tributárias. Eu acho que ainda há um grande abismo entre aquilo que ele diz e onde ele tem que acessar, onde ele tem que atingir. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com algo que incomodou muito a base petista nesse caso. Então, assim, para variar também o Ciro Gomes, ele parte para o ataque, tanto por um lado atacando o Bolsonaro, que é uma crítica recorrente de muitos candidatos, mesmo à direita, mas também por outro lado ele parte para o ataque mais uma vez ao Lula e ao PT. Eu já comentei isso aqui anteriormente porque não é de hoje, na verdade o Ciro já vem nesse movimento há pelo menos uns 2 anos, que é de tentar encontrar o seu espaço num jogo que tem 2 grandes nomes, que naturalmente ocupam esse cenário e acabam monopolizando o debate. Ele tem lutado para tentar encontrar o seu território no meio dessa disputa. Como eu falei anteriormente, teria um grande desafio que seria conquistar votos, em parte, da esquerda brasileira e, em parte, e aí talvez seja o grande abismo também para ser transposto, conquistar parte dos votos da direita brasileira. Quando o Ciro Gomes, por exemplo, ele vai e se movimenta para a Jovem Pan, e vai lá conversar com uma emissora, ou com comunicadores que essencialmente estão defendendo uma agenda bolsonarista, ele está tentando, desesperadamente conquistar uma parte desse eleitorado direitista no Brasil. Talvez consiga ali um voto ou outro, talvez consiga converter alguém, mas ele está numa posição muito complicada há muito tempo. E aí ele tem pouquíssima margem de manobra. Eu entendo que esse ataque do Ciro Gomes, tanto ao Bolsonaro quanto ao Lula, faz parte dessa estratégia de se apresentar como alguém que não pertence a esses 2 polos políticos, alguém que é um outsider. Ele tem dito muito isso nesse sentido, que ele é alguém que é um abolicionista em meio a um sistema escravagista. Então ele tenta se mostrar como alguém que está fora do sistema, combatendo o sistema e que só ele é capaz de transformar esse sistema, que é o único que apresenta propostas reais para enfrentar o que se dá hoje no Brasil. Então é como ele se mostra. Ele adota muitos elementos, apesar de toda a diferença que há na retórica, ele adota certos elementos da própria campanha eleitoral do Bolsonaro em 2018. De tentar se mostrar como alguém fora desse jogo, de alguém que é capaz de mudar isso e que vai peitar os poderosos, a elite brasileira, os banqueiros, que vai enfrentar toda essa estrutura bagunçada brasileira e vai pôr ordem na casa. Então é como ele tenta se mostrar. Só que, por outro lado, o modo como ele opera, apesar de, inclusive, ter críticas válidas, muitas delas possivelmente válidas, apesar disso, o modo como ele trabalha acaba servindo de bandeja para a extrema-direita. As críticas que ele tece, um candidato supostamente de esquerda, ou mais um candidato de esquerda, as críticas que ele tece acabam servindo sim como munição para a direita brasileira desconsiderar as críticas e os ataques que ele faz ao Bolsonaro e se concentrarem apenas nas críticas que ele faz ao Lula e ao PT. Então eles recortam as falas do Ciro Gomes e passam a reproduzi-las nas redes sociais, no WhatsApp,
no Facebook, no Twitter, posso reproduzir certas falas do Ciro Gomes que mostram como, olha só, aqui você tem um esquerdista, aqui você tem alguém, sabe, do Foro de São Paulo, né, como dizia o Olavo de Carvalho, você tem aqui um esquerdista que está criticando o Lula com base em argumentos muito parecidos ou essencialmente parecidos à crítica feita pelo Bolsonaro. E isso é um prato cheio. O Ciro Gomes, talvez conscientemente ou inconscientemente, tenha ajudado sim na retórica bolsonarista para enfrentar o Lula e o PT. Só recordando, né, que é importante ser claro nesse sentido que é evidente que a disputa vai se dar, né, nas próximas semanas, vai se dar entre Lula e Bolsonaro. Há pouquíssima chance desse jogo se reverter, é quase impossível que o Ciro Gomes vá para o segundo turno, então ele tem adotado uma estratégia que, em certos elementos, presta um desfavor enorme ao jogo eleitoral atual. Há algumas especulações que nesse trabalho de autossabotagem, digamos assim, do Ciro Gomes, que ele vai conseguir perder, inclusive, eleitores tradicionais dele que estão assustados com a tática do Ciro. Então, assim, eu vi muita gente comentando aí que votou no Ciro em outras eleições, que votou em 2018 e que está simplesmente assombrada com o modo como ele tem procedido, com aquilo que ele tem dito e quais espaços ele está ocupando nesse momento. Então, pode ser que, dado o modo como o Ciro Gomes tem se comportado ao longo das últimas semanas e meses, e agora também, né, inclusive, que ele vá perdendo votos e talvez conjecturando aqui, jogando um pouco mais adiante, até Simone Tebet consiga mais votos do que o Ciro Gomes nessa eleição. Eu já havia falado anteriormente, né, sobre isso, inclusive revoltei a base cirista, quando eu disse que o Ciro Gomes estava se enterrando, né, estava sepultando sua carreira política com essa tática. Eu achava, e ainda acho hoje, que é uma estratégia kamikaze. Eu acho que o Ciro Gomes adotou uma postura muito beligerante ao tentar atacar candidato da esquerda, e isso vai prejudicá-lo bastante nessa eleição. Eu não sei se ele pretende se candidatar no futuro à presidência novamente, mas certamente isso sepulta de uma vez por todas qualquer pretensão de pessoas, né, de esquerda moderada, por exemplo, para olhar para o Ciro Gomes e pensar que ele seria um candidato viável. O modo como ele tem procedido agora tem contaminado bastante a imagem do Ciro Gomes, embora eu saiba que existe uma grande base cirista que ainda acha que o que ele faz está funcionando. Não parece se traduzir nas pesquisas. O próprio Ciro Gomes questiona as pesquisas eleitorais dizendo que são financiadas por bancos. Então, assim, aí mais uma vez, me parece, né, se assemelha à retórica bolsonarista de desconfiar de pesquisas, de desconfiar da estatística, de desconfiar da ciência estatística. Então é bem complicado o negócio. É um caminho muito perigoso que ele se enveredou, já tem um bom tempo, e isso não está surtindo efeitos positivos para ele, não está surtindo resultados, e ele tem pouquíssimas chances de vencer essa eleição, obviamente, né, nem segundo turno tem chance, e certamente no futuro aí vai ficar marcado como um candidato kamikaze e que ataca todo mundo. Então, é isso. A entrevista no Pânico foi bizarra, como sempre. Me digam o que vocês pensam aí, se vocês viram a entrevista, se vocês viram recortes da entrevista com o Ciro Gomes, o que vocês acham disso? O que você pensa dessa estratégia cirista? Se ela é eficaz, se ela funcionou em algum momento, se parece funcionar? Eu acho que não funciona. Aparentemente é uma autodestruição do Ciro Gomes. Mas o que você pensa no comentário? Deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. E aí, turma do Henri Bugalho? Eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. Você sabia que o Brasil é um dos países no mundo onde as pessoas que são da classe média e os mais pobres mais pagam impostos? Isso está nos relatórios oficiais do governo. O Brasil também é um dos países no mundo onde os mais ricos menos pagam impostos e tem o seu dinheiro remunerado a taxas altíssimas, também uma das maiores do mundo, pelos impostos pagos pelos mais pobres. Ninguém consegue ver esse ciclo que faz do Brasil um Robin Hood às avessas, que tira dinheiro dos pobres para dar dinheiro para os mais ricos sem eles fazerem nada. Isso e muito mais eu vou explicar para vocês no dia 15 de setembro, numa aula bombástica, que vai mudar a sua concepção de Brasil e também de mundo. O que os donos do poder não querem que você saiba. Para você se inscrever gratuitamente, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Chame seus amigos e amigas também, as pessoas que você quer bem. Todo mundo precisa saber o que vai ser falado nessa aula. Se inscreve agora, não perde tempo. E a gente se vê no dia 15.